Tudo bem com vocês, pessoal? Bora continuar a falar sobre ansiedade? Anteriormente, no vídeo que eu fiz, se você não viu, vai lá na parte de vídeos e você vai ver a série Ansiedade. Então, no vídeo anterior, eu falei muito dessa herança que a gente tem nos dias atuais, que é do homem primitivo, tá? E ele usava essa ansiedade de forma correta para sobreviver no meio de uma floresta, tendo muitas vezes que fugir de seus predadores ou lutar para não perder a sua vida e nem das pessoas da sua tribo. Então, era lutar ou era fugir. E ele ficava muito tempo alerta, porque ele não tinha uma casa, não lembra? Vocês lembram disso? Se não estão lembrando, volta lá, o vídeo eu expliquei direitinho, tá bom? Mas agora a gente vai falar um pouco a mais sobre ansiedade. Por quê? Nós estamos em 2022. Será que a gente tem utilizado a ansiedade da forma correta? E aí? Paulo, eu nunca pensei nisso. Nossa, Paulo, mas a ansiedade é uma coisa automática. Não, que pergunta é essa? Gente, nós percebemos a ansiedade quando ela está presente, não é? A gente precisa observar mais. Mas a resposta é: nós não sabemos utilizar em 2022 a ansiedade de forma correta, né? Então, como software, imagina, você aí com o celular, precisa às vezes atualizar os aplicativos, seja também no próprio computador, a gente não precisa atualizar. Da mesma forma, a ansiedade, né? A gente não pode utilizar a ansiedade de antigamente, comparando com o homem primitivo, porque ele não tinha uma casa, ele tinha que viver um dia de cada vez. Nós também precisamos viver, mas a grande maioria, né, tem uma casa, não precisa ficar caçando na floresta, não é mesmo? Então, a gente precisa atualizar essa ansiedade como um software. E aí eu quero comentar, vou ler aqui para vocês, que eu acho importante demais, que é o Robert Liev. É um psicólogo e o autor de diversos livros da área da terapia cognitiva comportamental. E lá ele fala em um de seus livros sobre as regras da ansiedade, né? Então ele fala que as regras elas são universais. E eu vou falar alguma delas, eu quero comentar 3 aqui com vocês, tá? Uma delas é quando a pessoa detecta o perigo. Então, a pessoa fica alerta o tempo todo, caçando perigo ali o tempo todo. Um exemplo que eu vou dar é a pessoa que tem medo de ser rejeitada. Então, ela tende a interpretar, por exemplo, uma cara fechada das pessoas e ela ser rejeitada. Mas ela não foi nem perto da pessoa para saber o que estava acontecendo. Ela simplesmente interpretou aquela situação como se ela estivesse sendo rejeitada. A segunda, transformar o perigo em uma grande catástrofe. Então, a pessoa, ela interpreta automaticamente um perigo e transforma em uma grande catástrofe. Um exemplo, aparece uma mancha na pele. E aí ela já acha, vou morrer, estou com câncer, mas não foi no médico. Ela não fez nenhum exame para evidenciar que aquilo seria um câncer, certo? E aí ela já sofre uma ansiedade muito grande, né? O terceiro é quando a pessoa evita. Então, a pessoa evita de uma determinada situação, que interpreta como uma ameaça. Olha para vocês verem como que a ansiedade, ela tem as regras dela. Então, a pessoa, ela evita a situação de ameaça, que ela acha que é ameaça. Então, um exemplo é deixar de ir numa festa, porque essa festa só vai ter pessoas desconhecidas. Primeiro que ela foi convidada, mas também nem perguntou para a pessoa que convidou se teria pessoas, vamos supor, conhecidas. E por que não fazer novas amizades? Não é mesmo? Então, a ansiedade, às vezes, ela nos coloca em situações
desnecessárias, que a gente precisa trabalhar um pouco mais, porque a gente consegue detectar a ansiedade na gente, né? Quando estamos sob o controle dessas regras, elas parecem muito reais, muito, uma cara fechada, não vou na festa, porque as pessoas não vão gostar de mim, ou essa mancha que já é um câncer, né? É muito real para a pessoa que sofre de ansiedade, além do normal, né? Então, é fundamental examinar essas regras e suas hipóteses. A gente precisa questionar o tempo todo se são verdadeiras ou não, né? A pessoa fechou a cara para mim, mas é para mim? Eu fiz alguma coisa? Eu vejo que eu não fiz, mas eu vou continuar achando que aquilo é verdade? Chega perto na pessoa e pergunta, certo? A gente precisa questionar mais a questão da ansiedade e caminhar cada vez mais, um passo de cada vez, né? Não tem cura, não tem como a gente curar da ansiedade, mas a gente consegue manejar, sabe como? Começando com as observações dessas 3 regras, principalmente, que eu deixei aqui para vocês, tá? E aos poucos eu vou fazendo mais vídeos para vocês se inteirarem mais. Não adianta eu chegar aqui e falar a ansiedade, como melhorar a ansiedade, porque cada pessoa às vezes vai ter um gatilho mental e cada pessoa é diferente, não é? A ansiedade também vai ser diferente para cada pessoa. Cada pessoa é única, mas nós precisamos caminhar sim, tá? Então não perca não. Se você puder, compartilhe esse vídeo com uma colega, com um amigo, com um familiar que você sabe que precisa aprender um pouco mais, ter mais conhecimento sobre ansiedade. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais no seu conhecimento, tá bom? E até o terceiro vídeo. Tchau, tchau!